8 navios de guerra, bombardeiros Black Hawks e um submarino com propulsão nuclear no Caribe. Mas calma, não é guerra, tá? Pelo menos é o que Donald Trump, que em entrevista à CBS, descartou buscar uma guerra com a Venezuela, enquanto garante que os dias de Nicolás Maduro estão contados. Segundo a mídia americana, inclusive a NBC, ou o USS Gerald Ford, o maior porta-aviões dos Estados Unidos estaria se juntando ao reforço na região. Pressão militar? Sinal de paz? Em paralelo, Crane confirma contato de Putin com Maduro, chamando-o de aliado. Na ONU, cresce o debate sobre a legalidade das operações no Caribe. No Congresso americano, a discussão é sobre autorização. Então é isso. Não é guerra, é musculação geopolítica? Vem comigo destrinchar o que é estratégia, o que é recado e o que é retórica. Se esse tema afeta o seu bolso e o seu voto, inscreva-se agora, deixe o like para alcançar mais gente e comente. É dissuasão legítima ou teatro eleitoral? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, descartou buscar uma guerra com a Venezuela, mas garantiu que mesmo assim os dias de Nicolás Maduro estão contados. Porque hoje a famosa rede NBC dos Estados Unidos disse que Trump tem um novo plano: 8 navios de guerra e aeronaves, incluindo bombardeiros, certo? Helicópteros como o Black Hawk e também um submarino com capacidade nuclear. Disseram que sim, de fato, Putin e Maduro tiveram contato, que Maduro é um aliado e um amigo e que vão apoiá-lo. É o que os Estados Unidos estão se perguntando e certamente Nicolás Maduro também. O que ele quis dizer com essas palavras que pronunciou ontem à noite em uma entrevista bastante extensa, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em uma declaração que era muito aguardada porque ele concedeu essa entrevista à emissora CBS, que muitos consideram ser opositora ao governo de Donald Trump, e por isso havia muita surpresa e inquietação sobre o que Donald Trump poderia dizer, que no final falou muito sobre a Venezuela, descartou querer realmente buscar uma guerra contra esse país, garantiu que continuará atacando embarcações, que não descarta, por exemplo, ações em território terrestre, mas o que mais chamou a atenção foi sua declaração sobre o líder venezuelano, de que ele tem os dias contados. Ou seja, que o governo dele tem data de validade, o que para muitos está colocando ainda mais pressão sobre Nicolás Maduro, através da retórica, não do ponto de vista militar, mas sim por meio da linguagem. Ele também quer buscar uma certa pressão para que Maduro procure algum tipo de saída. Já que, de qualquer forma, parece tentar convencer o entorno de Maduro, não apenas ele, evidentemente, mas sim o círculo de Maduro de que já chegou o momento de encerrar seu ciclo. Exatamente. Isso no âmbito do discurso. Mas no plano militar, os Estados Unidos se reforçaram ainda mais. Já são 16 mil tropas que estão no Mar do Caribe. E atenção, porque esta semana vai chegar um novo porta-aviões. E não é qualquer um, é o maior que os Estados Unidos têm. Chama-se USS Gerald Ford, que vai com mais 4 mil homens ao Caribe para também exercer pressão contra Nicolás Maduro. Olha, te convido a ouvir o que disse Donald Trump nesta entrevista. Sobre o Caribe, estamos a caminho de uma guerra contra a Venezuela? Duvido, não acredito. Mas nos trataram muito mal. Não só com as drogas. Abandonaram centenas de milhares de pessoas em nosso país. Pessoas que nós não queríamos. Pessoas das prisões. Esvaziaram suas prisões em nosso país. Inclusive, se você olhar, esvaziaram suas instituições de saúde mental em nosso país. Na Venezuela, os dias de Maduro como presidente estão contados? Eu diria que sim, acho que sim. É realmente interessante porque é difícil entender qual é a equação subjacente, porque ele acredita nisso, mas ao mesmo tempo acredita que não haverá uma incursão ou uma guerra, provavelmente como na Venezuela. E ao mesmo tempo deslocando o Gerald Ford, que é um dos navios mais poderosos que os Estados Unidos possuem, e com aqueles 4 mil, digamos, militares uniformizados, certo? Exato. As declarações também ocorrem em uma data simbólica, pois marca 2 meses desde o início das operações militares do ZCRU no Mar do Caribe. Por isso incluímos o gráfico a seguir para fornecer contexto e para que todos possamos entender o que aconteceu. Nestes últimos 60 dias, lembremos que o destacamento dos Estados Unidos incluiu 8 navios de guerra e aeronaves, incluindo bombardeiros, certo? Helicópteros como o Black Hawk e também um submarino com capacidade nuclear. Claro, com capacidade nuclear. A capacidade nuclear não significa que ataca com armas nucleares, mas sim que possui um reator nuclear que lhe permite permanecer abastecido e em funcionamento nesse local por um longo período. E Gerald Ford colocou isso aqui. Este é o porta-aviões que viaja da Europa para o Caribe com mais 4 mil homens se juntarão ao grupo. Quando deve chegar? Deveria ser esta semana. Ainda não há uma data específica, mas o que a mídia norte-americana está dizendo é que chegará lá esta semana, perto da Venezuela. E essa é uma declaração, uma afirmação muito poderosa que diz: olhem para a embarcação que estamos colocando em frente à sua costa. Ou seja, mais do que a guerra na Ucrânia, não importa o que está acontecendo na Venezuela. Exatamente. Essa é a imagem que querem passar. As 16 mil tropas que eu mencionei vão aumentar para 20 mil. Já são 16 ataques. Neste fim de semana houve mais um contra essas chamadas narcolanchas que deixaram 64 mortos e 3 sobreviventes.
Sobreviventes que não falaram com a imprensa nem com o Ministério Público e que também podem ser peças-chave nesta mesma operação. Agora, essas operações, esses ataques e essa quantidade de vítimas realmente provocaram um debate interno nos Estados Unidos com democratas do partido de oposição a Trump, questionando o fato de ele estar realizando essas incursões sem a autorização do Congresso. Como continuou esse debate? O debate continuou e agora também a ONU entrou em cena dizendo e pedindo aos Estados Unidos que parem essas ações que chama de extrajudiciais que estão indo além da justiça e que um ataque dessa magnitude, segundo as Nações Unidas, deveria ser o último recurso e não a forma de operar nessa mesma região. Por sua vez, Nicolás Maduro também está assustado. Falávamos sobre essa pressão que Donald Trump exerceu e ele decidiu enviar cartas a diferentes líderes internacionais que poderiam ser seus aliados, como é o caso do presidente da Rússia, Vladimir Putin, algo que o Kremlin confirmou nas últimas horas. Disseram que sim, de fato, Putin e Maduro tiveram contato, que Maduro é um aliado e um amigo e que vão apoiá-lo. Não especificaram que tipo de apoio vão dar a Nicolás Maduro, mas lembremos que este ano foi assinado um acordo de associação estratégica de cooperação entre a Rússia e a Venezuela. De fato, Maduro viajou, esteve com Putin lá, em Moscou, onde os temas eram energia, combustíveis, além de segurança e terrorismo. E alguns acreditam que, claro, poderia haver algum apoio militar. Confesso que tenho algumas dúvidas, Juan Manuel, porque o apoio que Putin tem dado a Nicolás Maduro tem sido bastante dócil e moderado. Vejamos, vamos analisar uma de suas declarações mais recentes. Porque a América do Sul e o Caribe, todos dizem não à guerra, sim à paz, sim à prosperidade, sim à harmonia e à convivência. A Venezuela é um país livre da produção de folha de coca, livre da produção de cocaína. E vamos conseguir ficar 100% livres da passagem de um minúsculo 5% do narcotráfico que vem da Colômbia. Nós vamos conseguir. Não podem dizer que estamos construindo uma arma nuclear. Não podem dizer que temos mísseis apontados para as cidades dos Estados Unidos. Não podem dizer isso, não é verdade? E como não podem dizer isso, inventam uma narrativa extravagante, vulgar, criminosa e totalmente falsa. Se todo o dinheiro saqueado do Potosí fosse reunido, poderia ser construída uma ponte. Digo ao povo dos Estados Unidos, é vulgar, extravagante, mentiroso, falso, negador da realidade. O relato que fazem sobre a Venezuela, sobre a Revolução Bolivariana e sobre o presidente operário, o presidente do povo, o presidente das comunidades, Nicolás Maduro Moroso. Yes, peace, yes, peace, yes, peace, forever, 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 peace forever. No crazy war. No a la guerra loca. No crazy war, no crazy war. Please, please, please. Si se traduce al español tipo Tarzán sería no guerra, no guerra, no querer guerra, no a la guerra de los locos, no a la locura a la guerra. Esa sería la traducción, ¿verdad? Vamos acrescentar um último ingrediente, Juan Manuel, porque hoje a famosa rede NBC dos Estados Unidos disse que Trump tem um novo plano, enviar tropas para o México. Imagine, até mesmo o país vizinho ter que combater o tráfico de drogas. Sabemos que existem cartéis muito poderosos lá, como o cartel de Sinaloa e o cartel Jalisco Nova Geração. A relação dele com Claudia Sheinbaum, presidente do México, é bem diferente da que tem com Nicolás Maduro e com ela ele tem uma boa relação, ao menos em aparência. Ao menos uma aparência. Lembremos que, no caso do México, ela também é uma líder mais ou menos de oposição a Trump, certo? Ela vem da esquerda latino-americana, mas hoje ficou muito surpresa com essa investigação e com o que foi informado pela mídia norte-americana. Não foi confirmado pela Casa Branca, mas dizem que já estão treinando as tropas na fronteira. Vamos ver como essa história evolui. Pablo Cuellar, muito obrigado. Boa noite! Vamos para o intervalo, voltamos já já. Resumo rápido. Washington diz que não quer guerra, Caracas diz que tudo é narrativa, Moscou assina como amigo, no meio porta-aviões, tropas e diplomacia com megafone. E você, onde enxerga o limite? Se esse vídeo te ajudou, curta, compartilhe e ative o sininho. Amanhã tem atualização com dados e mapas ao vivo. Nos vemos no próximo Radar do Poder.